Tenho esse vaso de cimento há mais de 10 anos. Ele é lindo, mas a pintura dele já foi reformada por 2 vezes. E agora resolvi fazer uma imitação daqueles vasos vietnamitas. Para isso, usei borra de café e isopor. Legal, né? Você não faz ideia como ficou lindo este vaso. Então, venha comigo neste passo a passo. Vou te mostrar todos os detalhes. Se você não me conhece, sou Maria Amélia Mendes. Seja bem-vinda ao canal. O primeiro passo foi lixar e tirar toda essa tinta que estava descascando. Usei lixa e também essa lixadeira, que facilitou meu trabalho. Mas já marque aí sua presença e deixe o seu like neste vídeo. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se e clique no sino para receber notificação de todos os vídeos aqui publicados. Próximo passo foi limpar totalmente a poeira do vaso e aplicar uma camada de resina. Eu mesmo preparo essa resina. O importante é limpar toda a poeira primeiro, tá? E depois aplicar a resina. Use aí um pincel próprio para tintas, esmalte ou tinta a óleo, né? Tinta à base de solvente. Ah, mas como é que faz essa resina, Maria? Muito simples. Eu utilizei isopor, isso mesmo, isopor e solvente Thinner PU. É um thinner próprio para poliéster. É o único solvente que vai derreter o isopor, tá? O pessoal fala: "Ah, mas eu usei thinner e não derreteu, ficou parecendo um chiclete". Você não usou o thinner para poliéster, tá? Não adianta usar gasolina também, nenhum outro solvente vai derreter o isopor. É esse thinner para poliéster, o thinner PU, que vai derreter o isopor e transformar nessa resina perfeita para impermeabilizar vasos de cimento e madeira, outros materiais também. Vá colocando os pedacinhos de isopor nesse pote de vidro, você pode usar também um pote de metal, tá? Uma lata. Então não pode fazer esse processo utilizando uma vasilha de plástico, porque pode derreter o plástico. Atingiu a viscosidade desejada, eu aguardo 3 dias no mínimo para usar essa resina, tá? Então marco a data aí e deixo. No dia seguinte você vai observar que ela vai ficando mais transparente. Eu tenho resina que eu já fiz há mais de 2 anos e ainda está perfeita. Depois, a segunda camada de resina, eu misturo um pouco de borra de café. É interessante que essa borra de café esteja completamente seca. Então, deixe a borra de café no sol, secando, e aí, então, guarde em uma vasilha para o momento, né, desejado, que você pretenda usar essa borra de café para fazer suas artes. Então, a borra de café misturada à resina dá um aspecto envelhecido e uma textura rústica, fica bem legal. Mas existe outra opção? Eu acredito que se você misturar areia fina também a essa resina, vai ficar uma textura legal, só não vai ficar com essa tonalidade envelhecida, ok? O próximo passo foi fazer uma pintura com bolhas de sabão. Essa até criança gosta de fazer. Misturei aí uma colher mais ou menos de tinta PVA na cor azul turquesa, mas você pode utilizar a cor que desejar. Nessa tinta misturei também uma colher de cola branca PVA, uma colher de detergente, um pouquinho de água e misturei. Depois acrescentei mais água, aproximadamente umas 5 colheres ao todo. E aí foi só soprar no canudinho para fazer as bolhas de sabão. O que eu não esperava é que fosse escorrer, e aí ficou esse aspecto escorrido. Pensei até em parar e lavar tudo, né? Largar a mão dessa pintura com bolhas de sabão.
Ah, vamos, né, vamos ver no que dá. E continuei. E aí vamos, sopra o canudo, faz bolhas de sabão e escorre tudo, mas ok. Com o restinho da tinta que sobrou no pote, peguei uma esponja e fiz aquela espuminha e fui aplicando em todo o vaso para tirar aquele aspecto escorrido assim muito marcante. E mais um pouquinho de bolhas de sabão. Haja fôlego, né? Eu deveria ter filmado a minha cara depois. Ficou toda pipocada de tinta, mas ok, faz parte do processo. Depois preparei um pouquinho de tinta amarelo ocre. Da mesma maneira, coloquei um pouquinho de cola branca PVA, um pouquinho de detergente, um pouco de água. Mas agora não fiz bolhas de sabão. Eu só usei a esponjinha para aplicar essa tinta, mas não quero que fique assim muito marcada lá no vaso. Eu fui dando batidinhas com essa tinta amarelo ocre e com a outra mão já fui borrifando água. Observe. E aí ficou assim bem discreto, né? Esse amarelo. Uma dica importante é aguardar secar pelo menos 24 horas de uma etapa para outra, tá? Para não ter nenhum problema com essa pintura. Próxima etapa, usei novamente a resina. E eu coloquei um corante em pó verde perolado. Apenas um detalhe, mas assim, se você não tem, faça com o que você tenha aí disponível. Esse é um corante próprio para resina, mas foi só um pontinha desse palito aí, só para dar um detalhe. Guarde esse pincel sempre dentro de um pouco do solvente Thinner PU. E aí, então, apliquei essa resina novamente. Observe que deu uma iluminada, né, mas não interferiu muito na cor do vaso. Ficou bem legal. Depois, misturei um pouco de borra de café na resina, mais um, né? Um bocado de resina, para dar um aspecto mais envelhecido, escurecer algumas partes. E veja que incrível ficou o resultado dessa pintura. Amei. Deu trabalho, mas ficou incrível, né? Perguntei para os meus seguidores se eu deveria deixar assim a pintura ou escurecer nas extremidades. Como a maioria, né, deu a dica para escurecer as extremidades, então vamos lá, escurecer as extremidades. Tinha algumas opções: ou usar tinta PVA marrom café, usar corante líquido na resina, ou a terceira opção, que era usar o betume. Eu preferi o betume, que é bem mais fácil de aplicar. Esse betume é um escurecedor à base de água, cor marrom café, então bem tranquilo de aplicar, não tem aquele cheiro forte da resina. Então, apliquei na borda superior, também na base do vaso. Ai, mas ficou bem melhor mesmo. Amei o resultado. Então, obrigada a todos que deram a sua opinião. E onde dialogam pessoas sábias, opiniões diferentes geram conflitos, geram novas ideias. Gostei muito e agradeço demais a quem deu a sua opinião, mesmo que fosse contrária a escurecer as extremidades. Valeu a dica e, como sempre, prevalece a opinião da maioria, né? E aí, você gostou do vaso assim? Sua opinião é muito importante para que eu possa melhorar meu trabalho. Então, deixe aí o seu comentário.
Assista também ao meu último vídeo, ficou incrível. Que tem sempre artesanato sustentável, mas algumas ideias bem inovadoras que você não viu em lugar nenhum na internet. E muito obrigada por ficar comigo até o final deste vídeo. Um beijo no seu coração e até o próximo vídeo.